Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o estudo da termodinâmica falando da termometria, vendo como funcionam e o que vem a ser as escalas térmicas. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, caso assim ele deseje, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo do canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Vamos começar falando do estado térmico. O que vem a ser o estado térmico? Bom, quando a gente entra em contato com o sistema, o nosso tato nos conta o que está frio, o que está quente. É ele que nos dá essa ideia do que é gelado, do que é frio, do que é quente. O cérebro faz a interpretação quando entra em contato com esses sistemas e nos diz que esses sistemas térmicos estão em estados diferentes. Bom, é claro que essa interpretação sensorial depende das condições do sistema e também do observador. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa sai de um chuveiro quente e se expõe ao vento frio, é óbvio que essa pessoa terá uma sensação de um frio muito maior do que aquela que já estava exposta a esse ar gelado, tá certo? Então, pessoal, não dá para a gente levar em consideração as diferentes sensações que os observadores têm quando expostos a esses sistemas térmicos. Então, como é que a gente faz para definir o estado térmico de um sistema? A gente leva em consideração algumas propriedades da matéria. Por exemplo, a pressão e o volume. A termometria se ocupa exatamente disso. Ela é a relação que existe entre essas propriedades e as variações do estado térmico de um sistema. Bom, e o que vem a ser então o equilíbrio térmico? Quando essas propriedades termométricas, como por exemplo, eu já falei no slide anterior, a pressão ou o volume, de dois ou mais sistemas, quando colocados na presença um do outro, não variam em função do tempo, a gente diz que esses sistemas estão em equilíbrio térmico entre si. De sistemas em equilíbrio é que nasce a lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? Dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Então, vamos entender aqui em outras palavras o que vem a ser a lei zero da termodinâmica. Se o sistema A está em equilíbrio com o sistema C, e o sistema B também está em equilíbrio com o sistema C, então os sistemas A e B estão em equilíbrio entre si. Muito tranquilo entender o enunciado da lei zero da termodinâmica. Bom, quando dois sistemas em estados térmicos distintos são colocados na presença um do outro, suas propriedades térmicas variam e o sistema só deixa de variar quando for atingido o equilíbrio térmico. É o que acontece quando a gente coloca uma pedra de gelo dentro de um líquido, né? Enquanto os sistemas estão em estados térmicos diferentes, o gelo está a uma temperatura menor do que o líquido, há a variação do sistema, até que esse sistema atinja o equilíbrio térmico. Ao entrar em equilíbrio térmico, cessam essas variações. Quando atingido tal equilíbrio, a gente diz que os sistemas apresentam um mesmo estado térmico. Bom, vamos falar um pouquinho de temperatura. Aqui vale uma observação antes de tudo. Pessoal, temperatura é diferente de calor. Nós vamos estudar mais adiante, na calorimetria, o que vem a ser o calor. E nós vamos ver lá que a temperatura e o calor são grandezas totalmente diferentes, tudo bem? A temperatura é mais uma das propriedades da matéria que nos possibilita definir se dois ou mais corpos estão em estados térmicos iguais ou distintos. Eu falei lá para trás que a pressão e o volume também são duas dessas propriedades, tá certo? Então, essas propriedades nos possibilitam dizer se os corpos estão ou não em estados térmicos iguais. A gente também pode dizer que a temperatura é a medida de grau de agitação das moléculas de um corpo. Em outras palavras, ela está relacionada com a energia cinética média de vibração
dessas moléculas. Essa vibração entre as moléculas deve ser medida em um conjunto de moléculas. Não dá para fazer isso com uma molécula isolada. É por isso que a gente classifica a temperatura como uma grandeza macroscópica, tá certo? Bom, para determinar um valor numérico para a temperatura, a gente precisa estabelecer escalas térmicas, assunto esse que a gente vai ver mais adiante. São elas que nos possibilitam dizer se as temperaturas são altas ou baixas, né? Fazendo esse comparativo nas escalas térmicas. As escalas térmicas Celsius e Fahrenheit são chamadas escalas usuais, por serem mais comuns. A escala Celsius, muito comum no nosso dia a dia, e a Fahrenheit, sobretudo em países de língua inglesa, nos Estados Unidos, por exemplo. No SI a gente usa a escala Kelvin, né, chamada de escala absoluta. Todas elas a gente vai ver em slides posteriores. Equação termométrica. A gente escolhe as propriedades macroscópicas de um sistema exatamente porque elas variam em função da temperatura. É o que ocorre, por exemplo, com a pressão e o volume. Essa escolha deve ser tal que, para cada valor atribuído a essa propriedade, haja apenas um valor correspondente para a temperatura. O que vem a ser isso? Bom, se eu tenho um sistema num estado 1, ele terá uma temperatura 1. Se o sistema passar do estado 1 para o estado 2, ele terá uma temperatura 2. Não é possível que um sistema esteja em dois estados diferentes possuindo a mesma temperatura. Tudo bem? É isso que está dizendo aqui em cima. Com isso, a gente pode estabelecer essa equação. Θ igual a AX mais B, exatamente chamada de equação termométrica. Bom, θ igual a AX mais B me lembra a função do primeiro grau, y igual a AX mais B. E é exatamente por isso que o gráfico dessa equação é uma reta. Termômetro. Pessoal, a grosso modo, termômetro é um instrumento usado para medir temperatura. O termômetro ele leva em consideração o equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica, tá certo? Seu funcionamento está baseado nisso. E como é que ele funciona na prática? Como ele é um sistema auxiliar, ele é colocado na presença de algo que a gente deseja medir a sua temperatura, ou seja, o seu estado térmico, e aí vai haver uma variação no estado térmico de ambos os corpos até que haja um equilíbrio térmico. Havendo equilíbrio térmico, a gente é capaz de olhar o termômetro e aferir, através da escala térmica que tem nele, se uma temperatura é alta ou baixa. Escalas termométricas. Eu falei há uns slides atrás que nós temos escalas usuais, Celsius, Fahrenheit, e também temos a escala absoluta Kelvin, né? Vamos aqui ver como é que as escalas são construídas. A gente chama de escala termométrica a sequência ordenada das temperaturas que definem em graus os estados térmicos do mais frio para o mais quente. A escala térmica dos termômetros graduados é exemplo disso, tá certo? Com essa definição, a gente é capaz de graduar um termômetro. Acabei de falar, né? É possível graduar um termômetro usando essa definição e usando a equação termométrica. Por quê? Porque cada altura determinada no termômetro, no bulbo do termômetro, significará uma temperatura diferente. A partir daí, basta a gente atribuir valores arbitrários para pontos bem definidos, né? Como é o caso do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, o ponto de fusão 0 grau e o ponto de ebulição 100 graus. E a partir disso, a gente pode graduar um termômetro, graduar uma escala termométrica. As escalas obtidas por meio desse processo, do processo de fixar arbitrariamente pontos específicos, a gente chama de escalas relativas, tudo bem? São os casos das escalas Celsius e Fahrenheit. A gente tem aqui o ponto de gelo. No ponto de gelo a gente tem o líquido dentro do termômetro a uma determinada altura. No ponto de vapor, esse líquido está a uma altura maior, com uma altura maior, a gente percebe aqui. Então aqui é o ponto de vapor, 100 graus, por exemplo, né, se for na escala Celsius. E aqui o ponto de gelo, 0 grau. Com isso a gente consegue dividir
esse intervalo de 0 a 100, graduando uma escala termométrica. Bom, pessoal, vamos começar a falar das escalas relativas usuais. A primeira delas, a escala Celsius, a mais comum de todas, né? Nós vamos ver o porquê desse nome relativa quando a gente estiver estudando a escala absoluta Kelvin, tudo bem? Bom, nessa escala foi atribuído o valor 0 grau ao ponto de fusão da água, tá aqui, ó, 0 graus Celsius, tá aqui o ponto de fusão, o ponto de gelo da água, e o valor de 100 graus Celsius ao ponto de ebulição, o ponto de vapor da água está aqui, 100 graus Celsius, tudo bem? Então aqui nós temos o ponto de vapor e aqui o ponto de gelo, ok? Bom, posteriormente, essa escala foi dividida em 100 partes iguais, ou seja, cada parte dessa valendo 1 grau Celsius, ok? Exatamente pelo fato dessa escala ter sido dividida em 100 pedaços, ela era chamada de centesimal ou centígrada. Esses nomes já estão em desuso. Hoje a gente usa o nome Celsius, tudo bem? Aqui a gente vê, ó, a temperatura no ponto de gelo igual a 0 graus Celsius equivale ao ponto de gelo da água, ao ponto de fusão da água. Aqui a temperatura no estado de vapor, 100 graus Celsius, equivale ao ponto de vapor ou ponto de ebulição da água. Claro, isso tudo a uma pressão de 1 atm. Na escala Fahrenheit, a gente tem valores diferentes da escala Celsius para o ponto de fusão da água e para o ponto de ebulição dela. Quais são? Bom, o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit, ok? Então, isso significa dizer que o intervalo entre 32 e 212 foi dividido em 180 pedaços iguais. Tudo bem? A escala Fahrenheit também é uma escala relativa e muito usual, sobretudo em países de língua inglesa. Aqui nós temos a temperatura de fusão da água na escala Fahrenheit, 32 graus Celsius, equivalendo ao ponto de gelo, né, ao ponto de fusão da água. E aqui a temperatura de vapor, ou seja, a temperatura na ebulição da água de 212 graus Fahrenheit, equivalendo ao seu ponto de vapor, seu ponto de ebulição. Claro, mais uma vez, tudo isso a pressão ideal de 1 atm. Escala absoluta Kelvin. Bom, a gente chama a escala Kelvin de escala absoluta porque o zero da escala Kelvin é chamado de zero absoluto pelos físicos. Nas escalas Celsius e Fahrenheit, o zero delas é apenas um zero relativo. E o que vem a ser o zero absoluto da escala Kelvin? Seria o estado térmico em que a agitação das moléculas cessa totalmente. Esse valor é apenas um valor teórico, porque as leis da termodinâmica nos mostram que é impossível zerar o movimento das moléculas. A escala Kelvin é a escala adotada no Sistema Internacional de Medidas. E o zero absoluto da escala Kelvin vale menos 273,15 graus Celsius ou menos 459,67 graus Fahrenheit. Nos problemas de física, a gente atribui o valor arredondado para esse zero absoluto, como sendo menos 273 graus Celsius. Esse é, teoricamente, o limite inferior para a temperatura, ou seja, não existe no universo temperaturas inferiores a essa medida, mas não há limites superiores para a medida de temperatura. Outra coisa importante é que 1 grau Celsius vale 1 Kelvin. Isso significa que a variação ocorrida na escala absoluta Kelvin será sempre a mesma variação ocorrida na escala Celsius. Em outras palavras, se uma temperatura se elevar 30 kelvins na escala absoluta Kelvin, ela se elevará 30 graus Celsius também na escala Celsius, ok? Por fim, a temperatura em Kelvin é representada pela letra K
e não é escrita com o símbolo de grau. A gente não diz 30 graus kelvins, a gente diz 30 kelvins, tudo bem? As leis que regulam a temperatura, a pressão e o volume dos gases, por exemplo, são dadas em Kelvin, isso porque trata-se da unidade do Sistema Internacional de Medidas. Bom, depois de estudadas as escalas térmicas, é claro, a gente precisa converter uma em outra. Nós vamos começar com as escalas relativas usuais, ou seja, transformando Celsius em Fahrenheit e vice-versa. Pois bem, aqui nós temos um termômetro, ó. Aqui nós temos o ponto de fusão da água, onde foi atribuído 0 graus Celsius a ele, e 32 graus Fahrenheit. Lá em cima, o ponto de ebulição da água, o ponto de vapor, onde foi atribuído a ele 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Beleza, aqui ó, nós temos a altura do líquido dentro do termômetro, a medida que vai do ponto de fusão até o ponto de ebulição eu chamei de B, e a medida que vai do ponto de fusão até a coluna do líquido do termômetro, eu chamei de A. Com isso, eu posso estabelecer algumas relações. Observe aqui, ó, a medida A, ó, que vai daqui até aqui, é a mesma medida que vai de 0 graus Celsius até θc. Então, eu posso escrever que A é igual a θc menos 0. Tudo bem? Bom, observe também que essa medida aqui, ó, que vai daqui até aqui, que eu chamei de B, é igual à medida que vai de 0 até 100 graus Celsius. Ou seja, eu posso escrever que B é igual a 100 menos 0. E com isso, eu acabei de estabelecer uma proporcionalidade. O mesmo eu posso fazer em relação à escala Fahrenheit. Vamos fazer, ó. A é igual, esse pedaço A é igual a θf menos 32. θf menos 32. E B? B é igual a 212 menos 32. 212 menos 32. Acabei de estabelecer uma outra proporcionalidade. Bom, se A sobre B é isso, e A sobre B é isso também, isso daqui, ó, é igual a isso daqui. θc menos 0 é θc mesmo. 100 menos 0 também é 100. θf menos 32 permaneceu. 212 menos 32, 180. Simplificando 100 e 180, eu vou encontrar 5 e 9. É por isso que a fórmula para se converter Celsius para Fahrenheit ou vice-versa é essa daqui. Como consequência dessa relação, podemos também estabelecer as variações de temperaturas correspondentes entre elas. Ou seja, se eu tiver uma alteração na temperatura na escala Celsius, qual será essa alteração na escala Fahrenheit? Isso é dado por essa fórmula, ó. A cada 5 graus na escala Celsius, teremos 9 graus de variação na escala Fahrenheit. Ou ainda, a cada 1 grau Celsius, eu terei uma variação na escala Fahrenheit de 1,8 Fahrenheit. Agora vamos estabelecer a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, tudo bem? Bom, aqui nós temos um termômetro para a gente fazer uma comparação gráfica entre as duas escalas. Aqui, ó, nós temos o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins, tá certo? O ponto de ebulição da água na escala Celsius é igual a 100 graus. E na escala Kelvin, 373. Observem que em ambos os casos a escala está dividida em 100 partes iguais, porque de 0 a 100 nós temos 100 unidades, e de 273 até 373 também temos 100 unidades. Bom, isso daqui significa dizer o seguinte: para que eu transforme um valor em Celsius para Kelvin, basta que eu some esse valor da escala Celsius a 273 Kelvin. Por exemplo, se eu tiver 30 graus Celsius,
Isso vai equivaler a 30 mais 273, ou seja, 303 kelvins. Tudo bem? E é isso que está escrito aqui, ó. Eu transformo de Celsius para Kelvin somando 273. Tudo bem? Bom, como consequência disso, a gente pode também estabelecer uma correspondência entre as escalas Kelvin e Fahrenheit. Para transformar Celsius em Fahrenheit ou vice-versa, a gente usa essa relação aqui, ó. Nós vimos no slide anterior, tá certo? É essa daqui. Como dessa equação eu posso dizer que θc é igual a T menos 273, basta eu pegar o 273 e passar para lá negativo, eu posso pegar esse valor aqui e colocar no lugar de θc nessa equação que a gente viu no slide anterior. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, essa equação me dá a relação que existe entre as temperaturas na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Além disso, importante a gente saber que a variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma variação de temperatura na escala Celsius. Isso significa, em outras palavras, que se eu tiver um aumento de temperatura de 30 graus na escala Kelvin, esse aumento na escala Celsius também será de 30 graus. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha 0 graus Celsius e tenha um aumento de temperatura de 30 graus. O termômetro vai passar a marcar 30 graus Celsius. O que vai acontecer na escala Kelvin? O 0 equivale a 273, tendo um aumento de 30 kelvins, o termômetro vai para 303 Kelvin. Observe que de 0 para 30, 30 graus Celsius, correto? De 273 para 303, 30 kelvins também. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da dilatação dos sólidos e dos líquidos, dando prosseguimento ao estudo da termodinâmica. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.